Deixa eu vir com o meu pratinho aqui junto com os nossos convidados. Doutor Jorge Lordello está aqui com a gente hoje. Doutor, tô gostando, hein? Você tô feliz aqui de você com a gente, viu? Obrigado. Seja bem-vindo, bom ano novo. Obrigado, Keila. Obrigado ao público da Rede Gospel. E eu queria começar o nosso bate-papo. Pera, deixa eu conversar. Deixa eu falar quem está aqui antes. Vamos lá? Verdade. Pera um pouquinho, chefe. Espera um pouquinho, Lordello. Deixa eu mostrar que o seu Beraldo está aqui uma também. Delícia. Tá comendo já, doutor? Tá tudo muito bom. Sabe? Doutor Beraldo está aqui hoje. Obrigada, doutor, por estar aqui com a gente. Bom ano novo para você. Quero deixar um abraço a você, os alunos da PUC, que admira muito, viu? Seu programa é maravilhoso, é uma bênção, viu? Muito bom. Você dá mensagens muito oportunas para as pessoas realmente se apegarem a Deus diante de tanta violência. É verdade. Não é verdade? O doutor Beraldo muito obrigado. Está na OAB como presidente da Comissão Nacional de Criminalidade. Isso é muito legal porque a gente tem uma noção maior do que está acontecendo aqui e o Beraldo pode falar com propriedade sobre esse assunto também. A gente convidou também o Wilson Montiel, que é psicanalista, que é psicólogo, porque eu queria muito falar sobre os efeitos dessas más notícias logo nos 3 primeiros dias do ano, né, Lordello? Porque a gente percebe, a gente sempre começa o ano com aquela expectativa da melhora para nós mesmos. A gente tem falado sobre isso todos esses dias, esses 3 primeiros dias de programa. E as pessoas têm essa expectativa de um início de ano mais feliz. Quando você começa a ser bombardeado com as notícias ruins, com muitas mortes, muitos assassinatos em todos os lugares do mundo, não só no Brasil, dá um certo... Não é um receio, mas uma coisa assim, meio uma desesperança, eu diria, né? Keila, um fato interessante é o seguinte, o mês de janeiro é um mês tradicionalmente não muito violento. Pois é, por isso que a gente se assustou tanto, né, Lordello? É um mês onde dificilmente a mídia em geral tem notícias desse porte que nós tivemos para noticiar. E o que nos impressionou foi que momentos antes deste ano, no Natal, tivemos um crime brutal no metrô de São Paulo, no centro. Em seguida, tivemos uma chacina na passagem de ano em Campinas, lá em Campinas, onde um pai completamente fora de si acaba com uma família. E outras ocorrências, e agora, né, durante esses dias, Manaus, um processo de decapitação de pessoas. Eu estava conversando com o doutor Beraldo, com o Dr. Wilson, que a gente teve acesso aos vídeos que você não teve acesso. Aos vídeos que gravaram do esquartejamento de mais de 12 pessoas e, na realidade, de morte de quase 60. Então, isso nos chama a atenção, mas é um alerta que, pelo jeito, nós vamos ter um ano muito conturbado no assunto violência. Ok, deixa eu só abrir um parênteses aqui, por oportuno, nesse caso do feminicídio, ou seja, a pessoa chega separada da esposa, caso de Campinas, a criança chorando, 3, 4 aninhos a criança, né, Lordello, doutor? Você matou minha mãe. A pessoa olha, esse psicopata, esse monstro, olha para aquela criança e mata a criança. Quer dizer, nós sabemos, a palavra diz, não tem perdão, o suicídio, blasfemar contra o Espírito Santo, o suicídio. Mas olha, o que ele me perdoe que eu vou falar, realmente esse sujeito, esse covarde, esse psicopata, ele tem que prestar contas com o demônio, sabe? Porque, sabe, o que eu sinto realmente é que hoje nos presídios, só abrindo esse parênteses, viu? Lá, inclusive onde eu vi esse caso no Amazonas, são cabeças que rolavam, faziam bolas de futebol. E o que tinha lá, o que parou tudo, o que conteve tudo, foi inclusive a intervenção de uns pastores que estavam lá. Então nós verificamos que hoje, aos poucos, e há quem criticava, e eu sempre critiquei esse aspecto de quem criticava os evangélicos, ir lá e pregar a palavra e levar a palavra, porque só a palavra de Deus que reabilita essas pessoas que hoje a cadeia são depósitos de seres humanos. E nós vemos em nome de Deus o que aconteceu em Itambu, né? Porque são ataques absurdos, como foram mais de 60 pessoas mortas e 39, 40, se não me engano, feridas também na virada do ano. Mas o que está me chamando a atenção, na verdade, que a gente até falou que realmente não é um período mesmo de até quem já fez muito plantão, como quem já foi repórter, a gente fazia muito plantão. Essa época era a melhor época para você fazer plantão, porque você só fazia as festas de final de ano, nunca acontecia essas coisas mesmo. O que me chama a atenção mais do que daí, o Wilson até vai poder falar um pouco sobre isso,
Não é nem o crime por si só, gente, mas é o requinte de crueldade, né? De você... Esse menino que você falou, na verdade, tinha 8 anos. Então, o menino viu... Não foi sua mãe morrer, ele viu os outros 11. Isso. Porque ele foi o último. Então, você age... E no caso de Manaus, a mesma coisa. Você não, antigamente, como aconteceu no Carandiru, você mata, né? Agora não. Na verdade, a intenção era... E a organização deles para fazer isso de uma maneira sincronizada e de uma forma absurda e com requintes de crueldade e violência que a gente também não está acostumado a ver. Né? O que é? O ser humano está ficando cada vez pior? Não, eu creio que não existe como estar completamente saudável numa sociedade que é insana. Nós temos uma sociedade um tanto quanto insana. Muito consumista, isso aí foi tema de outro programa que fizemos aqui, com a perda de valores, o termo que a gente usa daí na psicologia, a anomia. Então, a perda de valores. São várias as circunstâncias. Uma das questões que a gente estava conversando, o doutor estava me abordando comigo, que é a pessoa, ela gosta de participar de um grupo. O grupo afirma, junto àquele indivíduo, sua característica, seu amparo. A psicologia entende esse processo de personificação, então tornar-se corintiano ou tornar-se evangélico, ou então pegar um 38 você tá sempre e roubar. Fazendo parte de um... A hora que você pega aquele 38 e você participa de um assalto e você se familiariza com essa circunstância, como o doutor estava falando, você começa a ser amparado por pessoas que vão te compreender nesse local. Algumas delas são realmente maquiavélicas, algumas delas estão perdidas. Alguns ali estão buscando aceitação, apoio na cadeia para todo mundo. E lá o negócio fica diferente. E o cara, em vez de se ressocializar... Mas esse afã Em vez de se ressocializar, ele vai ficando doentio lá dentro. Mas esse afã te causa um efeito contrário? Você tem mais vontade de matar e com maior requinte de crueldade do que o normal? Nessa situação? Digo assim, no caso do que o ocorrido lá com o pai, é uma outra coisa que a gente estava conversando, que é o fator da alienação, né? Parental que a mãe estava exercendo, pelo que parece, também em relação ao pai, né? Procurando falar com a criança, isolá-lo. Já tinha, pelo que o doutor havia colocado aí, algumas outras ocorrências que eram prévias, e o pai ele já estava denotando que ele queria um espaço maior, e ao mesmo tempo esse cara dizer que ele era sadio e ele foi uma vítima. Não foi uma vítima, não é sadio. Mas são circunstâncias distintas. Uma delas é a alienação por conta da situação socioeconômica, que é o que está acontecendo lá em Manaus. E outra delas é essa alienação por a pessoa perder o agora. Ela esqueceu Deus, ela esqueceu o valor da vida, imagina. Inclusive nas cartas que ele escreveu, ele não imaginava que ia matar o filho. O cara deve ter ficado tão fora de si, né? Tão fora de si. Eu tenho assim, né, Lordelo? Você tem uma experiência, isso no mundo jurídico chama dolo de ímpeto. O que é o dolo de ímpeto? Vai além do resultado. A pessoa comete... Vai além do planejado? Também. É aquele premeditado, ele tem ele sofre uma tempestade mental quando está cometendo um crime. Isso a psicopatologia médico-forense explica bem. O doutor Lordelo conhece muito bem a área de criminologia, doutor também. O que eu coloco é o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho que colocar assim, um covarde, um psicopata, uma pessoa assim de dupla personalidade. A primeira querendo discutir a guarda da criança, enfim, depois vai lá de uma forma covarde, comete esse crime. Então, estaria na hora de nós já defendermos a pena capital. Sempre fui contra a pena de morte. Seria na hora de uma prisão perpétua? A pena de morte? Não, é o seguinte, a discussão da pena de morte, eu acho que ela está tão distante, pois a gente não consegue resolver questões pequeninas, não consegue nem... como a dos indultos e visitas temporárias, em que os presos saem da cadeia, matam, roubam e alguns voltam e alguns não voltam. Agora, e a minoria, né? Agora, o Wilson comentou um negócio importante, dessa questão da doença da sociedade. Eu queria relembrar para o público a questão do metrô de São Paulo. Aquilo lá me chamou a atenção, primeiro o seguinte: 2 homens começam a bater na cabeça
de uma pessoa que eles desconheciam. A gente está mostrando as imagens aí na tela para você que está em casa. Aí, então veja, se você reparar, as pessoas, tem gente que Ninguém passa, faz nada, gente, que olha e que vai embora como se não fosse nada. Eu disse isso. Tem gente que olha e fica olhando como se fosse um programa de televisão. E tem gente que fica olhando até com uma certa piedade, mas não toma uma atitude. E aí o que acontece? Nesse momento, a gente percebe que após as agressões, os agressores foram embora. Depois eles voltaram. E existe uma imagem, eu não sei se a Paula consegue recuperar, é uma imagem de um homem magro, de muleta, que depois da agressão, foi a única... Quando eles saem agora... Não, eles continuam batendo, eles vão embora como se nada tivesse acontecido. Não, eles vão embora e eu cronometrei 18 segundos, Keila. Nesse momento, vai aparecer, não sei se nós temos a imagem completa, um rapaz de muleta. E esse rapaz de muleta, ele se aproxima, chega próximo da vítima, Beraldo, e ele abaixa. Ele abaixa e ele pega a suspeita, que ele pegou a carteira... Olha lá o de muleta, dá uma olhada. Olha lá. Vai roubar a carteira do... Gente, ele demais, se aproxima, olha lá, ele está com a muleta, ele se aproxima e ele teria subtraído um pertence de quem? Do ambulante. Ou seja, nós verificamos o fim do mundo, duas pessoas agredindo para matar, uma outra subtraindo o pertence de uma pessoa que morreu. E uma série de conivências. E outras pessoas que ficaram olhando, e algumas que passaram e continuaram a sua vida como se aquilo não fosse nada. Será que não é o medo, né, a paura? Porque quando vejo um acidente, eu paro, eu quero socorrer, eu quero ajudar. Eu acho que hoje nós temos a cultura de fazer isso, de você simplesmente não se envolver em nada. Não é comigo. Não é comigo. Eu não vou me envolver porque eu já tenho problema demais. Eu vou para cima como um leão, viu? Um egoísmo que a gente criou como forma de proteção, muitas vezes, porque também temos medo, você não conhece a pessoa, você fala, daqui a pouco eu vou apanhar também, que foi, na verdade, o que aconteceu com ele. Ele apanhou de gaiato. É substituir o ser pelo ter, né? Você fica com medo. Você quer ter sua segurança, quer ter aquela carteira que lá se encontra. Eu creio que esses garotos, inclusive, quando retornaram lá, aconteceu o que o doutor aqui comentou, um lapso, um surto psicótico. Eu não sei também não, hein? Mas isso é típico de covarde, né? É típico de covarde, de pessoas assim. E os pais são pessoas boníssimas, viu? É porque a justificativa, né, Léo? A gente vê muitos esses crimes, a justificativa é sempre essa. Não me lembro, fiquei nervoso, que nem o cara de Campinas lá também. Por isso que tem que dar uma prisão. Não é uma questão de surto. Não, por isso que tem que dar uma prisão perpétua para eles estarem fora de si, não. Eles simplesmente cometeram um ato criminoso, mobilizados por uma ignorância mesmo. Eles são responsáveis por isso. Agora, ignorantes, o que eu digo assim, são monstros. Eles são ruins, mas sabem o que estão fazendo. Mas o pior é que após esses fatos, o principal que começou toda a confusão, ele volta para a casa dele. E havia a vizinha feito uma fofoca, que a namorada teria saído com outro homem. Ele invade a casa da vizinha, ele ameaça a vizinha, ele quebra alguns pertences e a polícia é chamada. Ou seja, após um ato de grande violência e homicídio, ele volta para casa como se nada tivesse acontecido e ele foi arrumar confusão com outra pessoa. E digo mais, estão querendo ainda inventar uma história que tudo começou porque os dois foram assaltados por uma travesti. Coisa que não há nenhuma testemunha que verifique. Mas um deles já disse que não é isso, né? Voltou atrás? Os fins não justificam os meios, né? O que eu verifico... Você foi assaltado, você vai matar. Lei, né? Eu defendo a legítima defesa, é evidente. Agora, um caso como este, né, Lordelo? Né, Keila? Olha bem, né? Eu não consigo falar de violência olhando a beleza da Keila. É um paradoxo, não, é até interna, porque é verdade, você é de um carisma muito grande, Keila. Sem qualquer demagogia, como eu gosto muito do Lordelo. É um amigo leal, é um amigo certo. O Lordelo é um amigo certo na hora certa, eu sou testemunha disso. Ser analisado. Então, dois sujeitos dois monstros, dois monstros, eles deviam ser algemados dos pés, das mãos, com aquela bola de ferro, levar uma prisão perpétua, trabalho forçado, ad eternam, porque não tem recuperação um sujeito desse. Eles são condenados, pode pegar qualquer pena, mais de 60, 70 anos.
a pena no Brasil não passa de 30, cumpre 10 anos, está na rua. E também a perda de valores, né? Me fala uma coisa, esse povo que faz essas coisas, isso inclui também o cara que roubou a carteira, porque vamos combinar que o nego tem que ter sangue frio também. Você vê a pessoa ali morta e, sabe, um ambulante, você parar ali para roubar uma carteira é demais também, né? Na verdade, Keila, a pessoa já não tem nenhum afeto nada, pelo ser humano. Né? E essas pessoas, tanto o da carteira quanto os demais, no dia a dia, eles têm demonstrações de que podem fazer algo semelhante ao que fizeram, Wilson, ou não? Olha, entre a personalidade normal e a personalidade patológica, existe uma linha tênue, tá? Agora, vamos retomar aqui um papo, para responder essa pergunta, um papo que eu estava tendo com o Lordelo ali. Você vai numa academia de judô, jiu-jitsu, como o Lordelo fez, eu faço, estou parado, mas logo mais retorno lá pro Guigo. Os caras treinando é uma brutalidade, é uma ignorância. Você olha no olho do cara que além da técnica dele, ele é bruto lá dentro. Agora, pisa fora do tatame, educado. Se um camarada desse daí, numa academia de responsabilidade como a lá, por exemplo, do Guigo, faz alguma coisa dessa daí, pelo amor de Deus. Não é verdade, Lordelo? Existe uma disciplina que a gente aprende dentro da arte marcial. Agora, você pega um cara que vai dentro de uma torcida, junto com outros, para organizar a briga, aí sim a perda do valor. Aquele valor, por exemplo, de defender a si próprio, de disputar uma luta, de ver quem vai vencer, quem vai perder, de superar teu oponente. Isso daí você mantém dentro do tatame. Quando você vai dentro de um estádio de futebol e começa a brigar com outros que você não conhece, pegar pedaço de pau, bater na cabeça, mas ou então, nesse caso aí, pular e chutar o ambulante, que eles vieram no jogo de futebol, não é isso? Eu estou voltando à origem, eu estou lembrando do grande Lombroso, né? O homo delinquente, ou seja, nos primórdios, ele dizia que o cara que nasce delinquente, e a mãe não tem culpa nenhuma. A mãe que embalou seu filho, que deu amor, ela fala assim, eu gerei um monstro. Não gerou um monstro, mas ele dizia que o cara já nasce criminoso. Será que é verdade? Mas tem alguns fatores assim, a pessoa começa a quebrar as coisas em casa, por exemplo. Pode acontecer. Num estado de desacordo. Como um deles, né? Porque um deles a ex-mulher falou, né? Que gostava de sair batendo, não foi? Foi nesse caso do metrô, não foi? Que um deles a mulher falou. Exatamente. Mas eu penso o seguinte. Você tem um momento de nervoso, você gosta de dar uns berros de vez em quando e tal. Não bater, mas você gosta de dar uns berros de vez em quando, isso é uma coisa. Esses berros de vez em quando pode desencadear... Podem. Você deve canalizar eles para algum lugar adequado. Por isso que uma luta marcial é adequada para que você possa pegar aquela raiva. Quer dizer, não sair batendo em ninguém, é bom você se matricular em algum lugar. Vai lá numa academia de responsabilidade que rapidamente você canaliza aquela energia. Porque se a gente for falar nesse âmbito da psicanálise, a gente tem aqui um lado pulsional, que é o lado animal, o lado bicho. Tem um lado do superego, que é a lei, a regra, como tem que ser, a regra de Deus, inclusive. E o ego, que vai decidir entre você respeitar a regra ou você seguir o lado pulsional. Vários são os fatores que demonstram que a pessoa não está conseguindo segurar o lado pulsional. O lado pulsional é aquele que a gente segura para fazer a nossa necessidade no banheiro, que a gente não fala tudo aquilo que a gente pensa, que a gente pondera... Que é a pessoa impulsiva. O lado impulsivo, não, a pessoa solta tudo, não se contém. O objetivo é observar o próximo e ver o quanto que aquela pessoa se contém. Existe um grau de normalidade. Entendi. Normalidade é uma curva, né? São 80% da sociedade normal. 10% é limítrofe, 10% é excepcional. É uma curva normal. Tem louco para danar também. Então você espera que a pessoa não... Se a pessoa, de repente, lidou com uma frustração... desculpa aí, doutor. Mas só para concluir aqui, se a pessoa lidou com uma frustração como nós aqui, eu estou prestando atenção em que o senhor seja bem assistido, e o senhor também a mim. A gente consegue, diante de um desacordo, entrar em um comum acordo. Não é que hoje eu estou revoltado e triste. O que é isso? Não é verdade? Revoltado e triste. Eu estou assim. Tem hora que eu tenho um ódio tão impulsivo, esses dois canais que fizeram isso com esse senhor no metrô, né? Me perdoe, te interrompi, viu, doutor Cílio? O senhor fala tão bem, me faz florar alguma coisa, porque eu me lembrei do Eli Mira Lopes, psicólogo alemão. Ele disse que o amor e o ódio caminham juntos.
né? Eles caminham juntos. E a pessoa que pratica um crime com requintes de crueldade, ele tem alguém que ele dá muito amor. Ele pode dar muito amor, mas eu igual esses dois caras, esses dois sujeitos, ele tem que dar muito amor lá na cadeia. Mas daí, ele tem que apodrecer na masmorra para refletir. Nós estamos numa sociedade violenta. Violenta. Existe hoje demais todo um parâmetro de violência. Eu vou dar um exemplo. E essa violência, ela vem por causa da impunidade. Da impunidade não só da legislação, mas a impunidade dentro de casa. Eu vou discordar do Beraldo num ponto que ele comentou, que é o seguinte: eu conheço famílias que educaram filhos. Eu conheço famílias que deseducaram filhos. E eu conheço famílias que traumatizaram filhos. Eu não discordo de você. Ou seja, você encontra famílias sadias, famílias não sadias. Mas a impunidade, tanto dentro de casa, como da própria legislação. Então eu queria dar um exemplo muito simples e rápido de uma cena que eu presenciei em Roma. Duas pessoas se desentenderam no trânsito, desceram e começaram a discutir. Uma com o nariz na outra, gritando. Mas uma gritaria que eu falei, vamos brigar. Não, vai brigar. Gritaram e foram embora. Não, vai brigar. Gritou. Cada um foi para o seu carro e foi embora. E eu perguntei para o italiano, mas por que esses caras não brigaram? Porque estavam brigando para eles. É nariz com nariz. Aí o cara falou, não, discutir verbalmente, a lei permite. Olha. Vias de fato, dá problema. Vai gerar uma pena de prisão e indenização. Ou seja, quando você vive num ambiente de punição, você se policia, você sabe que se você beber a mais, você pode se estrepar. Por exemplo, esses dois rapazes que bateram disseram que beberam a mais. Mas beberam a mais por quê? Porque acham que pode beber. Exatamente. Então eu entendo que dentro de casa nós temos que estabelecer limites e também a sociedade, através das leis, deveria estabelecer limites e punições. E no nosso país a gente não tem visto isso. E você sabe que a nossa impunidade, ela gera também, por exemplo, eu vou mudar de assunto, vou mudar de caso só. Aquela mulher do embaixador grego, que mandou matar o embaixador, aquilo ali, se você vê, a pessoa ela tem uma certa, ela se embasa, ela planejou. Ela se embasa na falta de punição do nosso país. Ela está indignada, daqui um mês, o negócio é tão louco que a pessoa fala para o outro, daqui um mês eu vou te pagar, porque eu já sei que não vai pegar nada. Sim. Não é? Nesse caso dela, se foi ela mesma que fez, como a gente estava conversando, ela tem má fé. Porque realmente, doutor, tem razão, o amor e o ódio caminham juntos. É o caso aí desse pai que amava tanto essa criança, que odiava tanto não estar podendo estar junto e cometeu uma atitude louca. Ele foi insano e perdeu a vida e matou os demais. Realmente eu acho uma coisa muito triste, mas é o amor e o ódio caminhando junto. No caso do embaixador, é uma pessoa, se foi ela, é leviana, porque ela está fingindo algo que ela não tem. Não é o caso aí São casos completamente diferentes. Desse pai aí que também realmente é um doente, só que é o amor e o ódio caminhando junto. Tanto ela, como o doutor estava falando para mim, ela em relação à separação, tinha uma certa mágoa com relação ao pai, né? Ao ex-marido, né? A que morreu em Campinas? A que morreu em Campinas. Já no caso do embaixador, não, foi uma premeditada. Começa a ficar com receio, né? Mas ele também premeditou de Campinas. Mas por um motivo... Uma outra motivação. Uma motivação mais legítima. Não estou dizendo que é correto, tá? Não, mas é uma outra motivação. Já esse caso aqui é um crime de uma pessoa que premeditou em matar por dinheiro, fingiu amor quando não tinha, articulou as horas, né, juntamente com o outro PM, que era a segurança, se é bem isso que está acontecendo, que o caso ainda está em investigação, né? Se assim o foi, é uma pessoa que tem mais dolo, né? Correto? Não, é verdade. Não, se ficar provado que a embaixatriz tem culpa no cartório... Ela é embaixatriz? Ela é pior, porque ela cairia no chamado... Ela seria o mandante do crime. Existe a figura do mandante e aquele que vai executar o crime. Que é o que eles dizem que ela é, né? Então, o policial, que era segurança e amante dela, isso já está confirmado, mas o sobrinho dele que confirma o crime, porque a câmera, existe uma câmera em frente à casa. Ou seja, a polícia esclareceu brilhantemente o crime e, é óbvio, ela, como uma pessoa mais inteligente e naquele momento uma pessoa que se preparou para isso acontecer nesse momento, ela vem negando.
mas o que nos leva a crer, pelas provas apresentadas pela Polícia Civil do Rio, é que ela deve permanecer presa e vai responder por esse homicídio na qualidade de mandante. Mas logo veio o quê? Veio o Superior Tribunal, veio o Supremo Tribunal Federal e fala, ela não coloca em risco a sociedade, isso foi um crime isolado, foi uma conduta isolada e permite a liberdade provisória que se eterniza. Então nós sofremos o quê? Uma verdadeira sensação de impunidade. Hoje a gente tem medo de tudo. Antigamente, Keila, eu entrava nas cadeias, você não tinha nem nascido, é na época de 80, 90. Não tinha você não tinha nascido ainda. NPS, na época de 80, é verdade, 90, eu comia rabanada com os presos, tomava café, eu conversava, né? Eu era da Comissão de Direitos Humanos. Aí depois eu comecei a olhar, a Comissão de Direitos Humanos tem que atender vítimas, né? Hoje eu não entro em cadeia. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você falou que o Supremo vai falar isso da moça? Acaba soltando porque ela é primária. Mas os seus colegas advogados falaram isso dos dois também no dia do Natal. Não, que eles não apresentavam perigo para a sociedade. Mas veja bem, os meus colegas advogados, que é a classe que eu sou apaixonado, porque o criminalista, ele não defende o pecado, ele defende o pecador. Ele não defende o crime, sim, o criminoso. Quem solta é o magistrado. E nós temos autoridades frouxas nesse país, porque tem leis que podem manter preso, enclausurado, mas a Constituição Federal, a maldita Constituição, assegura a presunção de inocência, né, Lordela? A presunção de inocência, enquanto não for culpado, não se pode manter preso, mesmo com evidências, mas toda essa discussão faz com que todo mundo tenha sempre um pé atrás com a punição no Brasil. Isso faz com que as pessoas, pelo menos, vislumbrem cometer um ato de loucura ou um ato insano. Eu queria contar um outro exemplo que eu presenciei no aeroporto de Guarulhos, que era um pai se despedindo de um filho que ia para os Estados Unidos pela primeira vez com 20 anos de idade. E eu ouvi esse pai, fiquei indignado, até escrevi sobre isso, onde o pai dizia o seguinte, fala, meu filho, aqui no Brasil, você dirige e bebe, não dá problema. Falando pro filho. Falando pro filho. Mas nos Estados Unidos, você vai preso. Você nem comprar bebida, você consegue, pelo filho. amor de Deus, estou te dando dinheiro. Se você beber, você pega um táxi, pega um metrô, pega um ônibus. Então, é um pai orientando de maneira errada. Porque ele deveria falar, no Brasil você não deve dirigir e beber, porque a lei não permite. Só que ele fala, a lei não permite, mas a lei é frouxa. Frouxa. Agora, quando o filho viaja, também. É como se ele ligasse uma chave de consciência no filho e fala, lá nos Estados Unidos, meu amigo, respeite, porque você vai... E vai preso mesmo. Lá não é Brasil. É qualquer coisa que você fizer Resumo de errado, da ópera, ele fala pro filho, lá não é Brasil. Num ambiente onde todo mundo cumpre as leis, a tendência é você se habituar a cumprir leis. Num ambiente onde você vê as pessoas descumprindo, você fala, por que eu não posso descumprir uma vez? Nisso eu concordo plenamente com o doutor Lordela aí, porque realmente o amparo, assim, oferecer cuidado, oferecer amor, oferecer carinho, já dizia o Winnicott, né, que é um psicólogo que tratava com crianças, né? Para uma criança, não é você deixar fazer ela o que ela quiser, não é você pôr limite. Ela entendeu que ela de comer. deve Aí a hora fazer. que chega a hora, aqui o local que pode brincar, aqui você pode brincar. Aí a criança relaxa, fica feliz porque ela tem o local certo para ela brincar. Se você não põe limite na criança, ela fica sem saber onde que é o local certo de brincar, o local certo de respeitar, ela começa a atazanar todos, inclusive não consegue incluir, alguns processos de dificuldade de aprendizagem surgem aí. Aquilo que a gente estava falando, a anomia é uma sociedade sem limites claros. Esse exemplo que o doutor aí citou, ali no Japão fizeram com um estudo do 5S, né? Então você passa no metrô que está tudo limpinho, com lixeira certinha, todo mundo fica constrangido de jogar o lixo no chão. Como o metrô, quando surgiu o metrô no Brasil, nós tínhamos o trem que era um lixo, vocês lembram? Isso. O metrô todo limpo no mesmo lugar. Mas no Brasil só tem lei. Então, eu vou só falar assim, ó, no Brasil tem lei, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu queria ver uma autoridade, uma polícia, encontrar um adolescente na rua e falar, escuta aqui, ó, você tem direito à escola, você tem direito à saúde, seu pai tem direito a emprego. A lei... Ora, a lei nesse país, pelo amor de Deus, eu preciso encerrar, mas eu queria um comentário de vocês num outro assunto. Até eu pedi para a Renata Jair Paula colocando os GCs
dos contatos dos nossos convidados, porque a minha preocupação, na verdade, é o que acontece na cabeça da gente diante de tudo isso. Eu não vou nem falar na cabeça dos familiares, por exemplo, do pessoal de Campinas e do pessoal de Istambul e dessas pessoas que perdem os outros, a família do ambulante, porque a gente sabe o reflexo que é uma perda, seja de qual for a maneira, ainda mais quando você perde 4 ou 5 como um dos homens que estava lá em Campinas. Mas isso se reflete no nosso dia a dia, seja começar o ano com esse bombardeio de desgraça, Lúcio? Seria bom que as pessoas que sejam mais sensíveis, mais suscetíveis às notícias, a um estado depressivo, elas se privem desse tipo de programa que vai noticiar desgraça ou que vai... Mas isso não gera uma alienação? Gera, mas eu estou falando sobre essas pessoas que são mais suscetíveis. Quem sofre mais é melhor ficar alienado. Não faria sentido. Fica mais ligado na rede gospel. Vem no programa de Bem com a Vida e escuta, vê um negócio mais light. Número 1. Número 2. Aquelas pessoas que não são assim suscetíveis e verem essas notícias, nós sabemos que, sim, são casos isolados. Nós estamos numa sociedade doentia, mas existe um outro lado que é um lado sadio. Nós aqui, inclusive, estamos prestando serviço à sociedade no sentido de oferecer suporte e orientação a um posicionamento mais a favor da vida, né? Mesmo diante de notícias tão drásticas, tão trágicas, né? Então, eu acho que vale a pena se juntar com as pessoas que te fazem bem. Você sentiu que aquela energia ou que aquela circunstância não te faz bem, ou alguma coisa que você está apegado, desapega daquilo. Eu estava falando com o doutor, né? Inclusive tem um livro maravilhoso chamado O Poder do Agora. Tudo que nós temos é o agora. O amanhã ele só existe como uma expectativa que não aconteceu. E o ontem, ou sei lá, o que os outros falam sobre mim, não é o que eu estou sendo aqui agora. O agora é a possibilidade de a gente desfrutar esse momento. Esse cara que efetuou a chacina não estava presente. Não estou dizendo que ele era um cara sadio. Creio realmente que ele foi doente, mas não estava ali presente, estava alienado. Olha, eu queria deixar uma mensagem de começo do ano. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito e eu aprendi isso com os meus pais e segui, onde diz que veja com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Eu me recordo que minha mãe é professora aposentada do Estado e ela me ensinou, ela falou, meu filho, senta nas fileiras da frente, porque as pessoas prestam mais atenção. A pessoa fica lá no fundo, é a pessoa mais bagunceira. E assim é para a vida. Então, escolha bem as pessoas e os grupos que você quer fazer parte, porque isso vai ser de fundamental para você concretizar os seus sonhos ou não na sua vida. Beraldo. Eu quero dizer, eu lembro aqui 1 Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem a beleza que Deus tem para aqueles que o amam. Eu dizia aos meus alunos, leia o Código Penal na hora de dormir, deixa a Bíblia de lado. Leia o Código Civil, deixa a Bíblia de lado. Porque juízes e promotores não vão te perdoar, mas Deus irá te perdoar. Depois que eu conheci a palavra, converti. Inverteu totalmente, a palavra se renova, Deus é maravilhoso. Leia a Bíblia assim e ser temente a Deus. O que falta mesmo hoje em dia é conhecer mais a palavra de Deus, se apegar, ou seja, orar, atuar e vigiar. Gente, obrigada pela participação de vocês nesse primeiro debate à mesa.